infértil, divorciada, fracasso. Essas palavras apareceram gigantes em uma tela de quase 3 metros durante a recepção do casamento da minha irmã. Cerca de 200 convidados riram. Meu pai apenas sorriu e disse: é só uma brincadeira, querida. Minha mãe girava a taça de vinho como se estivesse assistindo a um espetáculo. E minha irmã, ainda com o microfone na mão, completou: não riam tanto, ela pode acabar chorando de verdade. Mas eu não chorei. Peguei meu celular, digitei apenas uma palavra: começar. No mesmo instante, o salão inteiro ficou em silêncio. Dava para ouvir até o gelo estalando dentro do copo da minha mãe. O que aconteceu depois não estragou apenas a festa, destruiu 16 anos de mentiras e a reputação da minha família construída em cima delas. Antes de continuar, deixa seu like e se inscreve no canal, mas só se essa história realmente te tocar. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Meu nome é Teia. Tenho 34 anos. Agora vou voltar algumas semanas no tempo, 4 semanas antes do casamento, na noite em que recebi o telefonema que deu início a tudo. Era quinta-feira, 11 da noite. Eu estava no meu escritório em Richmond, revisando desenhos de elevação para a reforma de um antigo tribunal histórico. O café já estava frio e minhas costas doíam. Uma quinta-feira comum. De repente, meu celular acendeu. Número desconhecido. O código de área era da Virgínia, mas não de Richmond, parecia vir de alguma cidade menor, um lugar que eu já conheci no passado. Atendi. Lyndon. A voz de uma mulher respondeu, calma e profissional. Meu nome é Dolores Vargas. Sou enfermeira no Centro de Cuidados Shenandoah Hills. Sua avó pediu para eu ligar para você. Minha mão apertou o telefone com mais força. Vovó Ruth, 84 anos, a única pessoa da família que sempre me fez sentir que eu realmente pertencia àquela casa. A enfermeira explicou que ela estava programada para uma cirurgia de substituição de quadril em 3 semanas. Disse que, apesar da saúde dela estar estável, na idade dela sempre existem riscos. E que ela vinha pedindo para me ver. Fechei os olhos. Fazia 2 anos desde a última vez que a vi. Naquela ocasião, eu entrei escondida na instituição numa tarde de terça-feira, quando sabia que meu pai não estaria lá. Ficamos juntas por 40 minutos. Ela segurou minha mão e falou do jardim que costumava cuidar. Mas depois um funcionário comentou sobre minha visita no escritório do meu pai, e Harold Lyndon tratou de deixar instruções claras na recepção: Teia não está na lista de visitantes autorizados. A enfermeira então acrescentou algo mais, e sua voz ficou mais baixa. Meu pai disse a Ruth que eu poderia visitá-la, mas só se eu comparecesse primeiro ao casamento da minha irmã, que aconteceria em 3 semanas. Claro. Com Harold sempre havia condições. E senhorita Lyndon, continuou Dolores depois de uma breve pausa, sua avó pediu para eu avisar outra coisa. Ela disse que estão planejando algo na recepção do casamento, algo envolvendo você. Ela queria que você estivesse preparada. Levantei os olhos do telefone. Na parede, bem na minha frente, havia um certificado emoldurado Arquiteta Revelação do ano da Virgínia. 5 anos de silêncio daquela cidade. E a primeira voz que eu ouvia de lá não era da minha mãe, era a de uma enfermeira me avisando para ter cuidado. E aquilo foi apenas o começo do que estava por vir. Preciso voltar ainda mais no tempo. 16 anos atrás. Eu tinha 18 anos, último ano do ensino médio, sentada à mesa da cozinha da casa dos meus pais em Millbrook, Virgínia, uma cidade pequena onde todo mundo sabe qual é o seu sobrenome e quanto dinheiro seu pai tem. Harold Lyndon deslizou um documento pela mesa. Era um formulário de transferência de terreno. A propriedade era um lote de 2 acres na beira da cidade, grama ondulada, um pequeno riacho e um velho carvalho no centro. Minha avó Ruth tinha me dado aquele lugar no meu aniversário de 16 anos. Passou legalmente para o meu nome e disse: isso é seu, Teia. Aconteça o que acontecer, não entregue. Meu pai, porém, falou com a calma de quem já tinha decidido tudo: eu preciso desse terreno para o projeto Akali. Sua avó me deu aquilo, e agora estou dizendo para você devolver. Eu olhei para minha mãe. Vivian Lyndon estava na ponta da mesa folheando uma revista de decoração. Não levantou os olhos nem disse nada. O único som na cozinha era o das páginas virando. Eu não assinei.
3 dias depois, meu pai cancelou meu fundo universitário. A conta que ele dizia guardar para mim desde que eu nasci simplesmente desapareceu, redirecionada para outra coisa. Descobri por carta do escritório de matrícula da faculdade. Uma semana depois, Harold estava parado no hall de entrada com os braços cruzados. Ele disse, sem levantar a voz: se você sair por aquela porta, não volta mais. Minha irmã mais nova, Paige, tinha 11 anos e assistia tudo do alto da escada. Ela também não disse nada. Apenas observou. Eu saí de casa com uma única bolsa de viagem e $43 na conta. Naquela mesma noite, Harold contou aos vizinhos que eu tinha abandonado a escola e fugido com um rapaz qualquer, partindo o coração da minha mãe. Nada daquilo era verdade, mas em Millbrook a palavra do meu pai sempre pesava mais do que qualquer outra. Depois que a porta se fechou atrás de mim, dormi no meu carro por 2 semanas. Trabalhei no caixa de um posto de gasolina perto de Charlottesville. Consegui meu diploma equivalente ao ensino médio aos 19, enquanto fazia turnos duplos como garçonete em um diner que cheirava o tempo todo a gordura de bacon e produto de limpeza. Me inscrevi em um community college e, depois, consegui transferência para a Virginia Commonwealth University com uma bolsa baseada em necessidade financeira. Escolhi estudar arquitetura porque gostava da ideia de construir coisas que durassem, coisas que ninguém pudesse tirar de mim apenas com uma assinatura. Me formei aos 23 anos. Ninguém da minha família apareceu na cerimônia. Vesti a beca, caminhei pelo palco e apertei a mão do reitor. Depois voltei para meu pequeno apartamento e jantei comida de delivery sentada no chão. Aos 24, me casei com Drew Alper, um homem que eu tinha conhecido anos antes através da antiga rede de contatos de negócios do meu pai. Drew era 12 anos mais velho, extremamente simpático em público, e sufocante em casa. Ele controlava minha conta bancária, filtrava minhas ligações e dizia quais amigos eu podia ou não ver. Era uma versão menor e mais silenciosa do meu próprio pai. Consegui sair daquele casamento aos 27. Aos 28, um médico me disse que eu não poderia ter filhos, um diagnóstico médico direto, frio. Eu ouvi aquilo sozinha, numa sala de espera iluminada por lâmpadas fluorescentes, folheando uma revista velha de 2 anos. Em algum momento, Paige descobriu disso. Drew tinha continuado em contato com a minha família mesmo depois do divórcio. Ele sempre gostou de ter algum tipo de vantagem nas mãos. Agora tenho 34 anos. Sou arquiteta sênior na Mercery-Olis, em Richmond. Trabalho restaurando prédios históricos, tribunais, bibliotecas, teatros. No meu trabalho, assino como T. Mercer Lyndon. Mantive o sobrenome de Drew no meu nome profissional porque o mundo da arquitetura já me conhecia assim. Não foi uma escolha dramática, nem uma tentativa de esconder minha vida da minha família. Eu simplesmente parei de me explicar para pessoas que já tinham decidido, há muito tempo, que eu não valia nada. Em Millbrook, ninguém sabe de verdade o que aconteceu comigo nesses anos. Na manhã seguinte à ligação de Dolores, estou sentada no meu escritório com a porta fechada. Pela parede de vidro, vejo meu colega Marcus Colley na mesa dele, de fones de ouvido, concentrado em simulações de cabeamento para um projeto de museu. Marcus tem 36 anos, já serviu no exército trabalhando com tecnologia, e é provavelmente a pessoa mais calma e estável que já conheci. Também é a coisa mais próxima de família que eu tenho hoje. Ligo de volta para Dolores. Quão arriscada é a cirurgia? Pergunto. Ela responde com cuidado. Aos 84 anos, com a densidade óssea da minha avó, existe uma chance real de complicações. O médico diz que ela é forte, mas idade ainda pesa. Depois de um pequeno silêncio, Dolores acrescenta algo que me atinge direto no peito. Ela chora chamando por você algumas noites. Guarda suas cartas debaixo do travesseiro. Apoio a testa nos nós dos dedos. Minha avó escondendo minhas cartas como se fossem algo proibido. Como se, naquela família, gostar de mim fosse algo que precisasse ser feito em segredo. Eu tinha 2 escolhas: ir ao casamento, suportar qualquer coisa que meus pais e pais estivessem planejando, e conseguir ver minha avó, ou ficar em Richmond, em segurança, e talvez nunca mais ter a chance de falar com ela. Bato levemente no vidro do escritório de Marcus. Ele tira os fones. Preciso de um favor. Conto tudo para ele.
O casamento, o aviso sobre a apresentação na recepção, o recado da casa de repouso dizendo que eu só poderia visitar minha avó se comparecesse ao evento da família. Quando termino, Marcos se inclina para trás na cadeira. Se você for, vai com um plano. Não com esperança. Eu solto um pequeno suspiro. Eu sei. E sim, eu vou. Ela tem 84 anos, Marcos. Talvez nem passe pela cirurgia. Ele apenas concorda com a cabeça. Não tenta me impedir. Então a gente garante que você não vai entrar lá às cegas. Naquela mesma noite, reservo um hotel em Millbrook para o fim de semana do casamento. Pego do armário um vestido que comprei para mim mesma azul marinho, elegante, profissional. Nada parecido com os vestidos que minha mãe costumava escolher para mim. Marcos tinha dito para ir com um plano. Então comecei a montar um. E, pela primeira vez em 16 anos, fiquei satisfeita por minha família ainda me subestimar. 3 semanas antes do casamento, Harold impõe uma condição: um jantar de família. Só depois disso ele autorizaria meu nome novamente na lista de visitantes da casa de repouso da minha avó. Então dirijo 2 horas até Millbrook. A casa continua exatamente igual. Colunas brancas na fachada, gramado perfeitamente aparado, uma bandeira americana perto da porta. Tudo cuidadosamente organizado para parecer respeitável, até o último arbusto podado. Ninguém me abraça quando entro. Vivian me observa da cabeça aos pés. Você está tão magra. Está se alimentando direito? Eu não estou magra. Corro quase 5 quilômetros todas as manhãs e me alimento muito bem. Mas esse sempre foi o estilo da minha mãe: preocupação usada como arma, disfarçada de pergunta que ninguém espera que você responda de verdade. Harold está sentado na cabeceira da mesa. A mesma cadeira de sempre, a mesma postura rígida. Então, o que você anda fazendo da vida hoje em dia? Trabalho em um escritório de design. Ele ergue uma sobrancelha. Atendendo o telefone, imagino. Eu apenas pego o garfo. Não corrijo. Paige chega atrasada, envolta em perfume caro e autoconfiança. Levanta a mão sob a luz da sala de jantar para mostrar o anel de noivado enorme, quase 4 quilates brilhando. Depois, ela me puxa discretamente para o corredor. Eu preciso que você use algo bem discreto no casamento, Paige diz, inclinando a cabeça. A família do Garret é muito exigente. Depois de um segundo, ela me analisa de novo e pergunta com um sorriso fino: você ainda está sozinha? Ninguém? Eu não respondo. Ela dá de ombros, como se já soubesse a resposta. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para isso, eu acho. Antes de eu ir embora, Vivian me entrega uma capa de roupa. Dentro há um vestido bege bem claro, sem forma nenhuma, pelo menos 2 números maior do que o meu. Esse vai ficar perfeito em você, ela diz, como se estivesse me fazendo um favor. Já na porta, Harold coloca a mão no meu ombro. Os Whitmore são de família tradicional. Eles julgam tudo. Um único passo errado e esse acordo pode acabar. Então não nos envergonhe. Eu entro no carro e começo a dirigir de volta para a estrada principal. Alguns quilômetros depois, o nome finalmente se encaixa na minha memória. Whitmore. Eu conheço esse sobrenome. Não por causa do anel de Paige. Nem pelas conversas de negócios do meu pai. Conheço por um arquivo de projeto que está no meu escritório em Richmond. Na segunda-feira de manhã, de volta à minha mesa, abro o banco de dados de clientes da empresa. Whitmore Heritage Foundation. Ali está. Nosso escritório foi contratado para o projeto de restauração histórica de Millbrook, a transformação de uma antiga fábrica têxtil da época da Guerra Civil em um centro comunitário de artes. Toda a obra é financiada por essa fundação. O contato principal do cliente é Eleanor Whitmore, presidente da fundação. Mãe de Garret Whitmore. Há 6 meses eu sou a arquiteta líder desse projeto. Já trocamos dezenas de e-mails, fizemos 3 reuniões por vídeo. Ela conhece meu trabalho, minha forma de pensar arquitetura, todo o cronograma do projeto. Ela conhece Temercer Lindon. Mas não conhece meu rosto. Nunca nos encontramos pessoalmente. Fico alguns minutos olhando para a tela, processando aquilo. Eu não tenho intenção de usar essa informação.
Não sou como Harold. Não gosto de transformar relações em armas. Ainda assim, guardo aquilo na memória. Se tudo der errado em Millbrook, eu não sou exatamente uma desconhecida para a família mais poderosa naquela sala. Naquela mesma noite, Marcus faz sua própria pesquisa. Ele me liga por volta das 9. O local da recepção é o Country Club de Millbrook, ele explica. Eles contrataram uma empresa local de áudio e vídeo para cuidar do projetor e do som. Apresentação de fotos, discursos, o básico. Ele faz uma pausa. E adivinha? A empresa está com falta de gente. Acabaram de publicar um anúncio procurando um técnico freelancer para o evento. Marcus. Eu já me candidatei. Me ligaram de volta 20 minutos depois. Eu fico em silêncio por um momento. Você não precisa fazer isso. Teia, você está entrando numa sala onde sua própria família já preparou uma armadilha. Eu só estou garantindo que você tem acesso ao interruptor. Na quarta-feira, Marcus já está confirmado como técnico freelancer de áudio e vídeo na recepção do casamento Whitmore e Lyndon. Ele terá acesso direto ao sistema de projeção, às entradas USB e à mesa de som. Enquanto isso, eu preparo uma apresentação curta. Não é um ataque. É apenas a verdade. Fotos da minha vida, meus diplomas, meus prêmios, minha carreira, quem eu realmente me tornei. O primeiro slide tem um título simples. A verdadeira Teia Lyndon. Salvo tudo em um pendrive e entrego a Marcus na quinta-feira. Ele segura o dispositivo por um momento antes de guardar no bolso. Você não está indo para uma guerra, Teia, ele diz. Você está indo para um casamento. Mas se eles decidirem atirar primeiro, você vai estar pronta para dar o último tiro. Uma semana antes do casamento, Harold finalmente autoriza meu nome na recepção da casa de repouso. 30 minutos de visita, supervisionados. Vivian precisa me acompanhar. O Shenandoah Hills tem aquele cheiro constante de álcool em gel e legumes cozidos. Vivian se senta numa cadeira no corredor e já começa a mexer no celular. Nem entra no quarto. Vovó Ruth está menor do que eu lembrava. O cabelo branco está mais ralo, as mãos tremem um pouco, mas os olhos, aqueles olhos atentos e cheios de vida continuam os mesmos. Assim que me sento, ela segura minha mão. Deixa eu olhar para você. Ela observa meu rosto com calma. Você está saudável. Está forte. Dá para ver. Estou bem, vovó. Ela aperta minha mão com mais força. Não deixe eles te quebrarem de novo. Você sempre foi a mais forte dessa família. Depois, ela coloca a mão debaixo do travesseiro e tira um pequeno envelope. Dolores ajudou a esconder aquilo dos funcionários segundo ela, Harold gosta de manter tudo sob controle por ali. Dentro do envelope há uma cópia de uma escritura de propriedade. O terreno de 2 acres. Meu nome aparece ali, claro como o dia. Aquele terreno é seu, Ruth diz com firmeza. Sempre foi. Seu pai nunca conseguiu transferir para o nome dele. Isso o deixa furioso até hoje. Eu fico olhando o papel, tentando entender. Por 16 anos eu achei que Harold tinha encontrado alguma brecha legal para pegar a propriedade. Uma assinatura falsificada, alguma manobra jurídica. Mas não. O terreno ainda era meu. Ele conta para todo mundo que faz parte das propriedades da família Lyndon, Ruth sussurra. Mas não faz. Nunca fez. Batidas na porta interrompem a conversa. A voz de Vivian vem seca do corredor. Tempo esgotado. Dobro o envelope e coloco no bolso do casaco. Inclino-me e beijo a testa da minha avó. Essa é a minha garota, ela murmura. Saio do quarto passando por minha mãe, que nem pergunta como Ruth está. Ela confere o batom no celular, olha a tela mais uma vez e diz apenas. Vamos. Tenho prova de vestido. Deixo a casa de repouso levando 2 coisas comigo: a bênção da minha avó, e a prova de que meu pai mentiu sobre muito mais do que apenas a minha história. 6 dias antes do casamento, estou no meu apartamento em Richmond. Marcus está sentado no meu sofá com o laptop aberto. Na tela está a apresentação que eu preparei. Primeiro slide: uma foto minha na formatura, de beca e capelo. Sozinha, mas sorrindo mesmo assim.
A legenda diz: ninguém apareceu na minha formatura. Mesmo assim, eu fui. Segundo slide: minha licença profissional emoldurada na parede do escritório. Arquiteta licenciada Comunidade da Virgínia. Terceiro slide: eu em um canteiro de obras, capacete na cabeça, plantas nas mãos. Arquiteta sênior Mercer Olis. Quarto slide: a placa de premiação. Arquiteta Revelação do Ano na Virgínia. Quinto slide: apenas texto branco sobre fundo preto. Vocês disseram que eu abandonei os estudos. Eu tenho um mestrado. Vocês disseram que eu não tinha dinheiro. Eu tenho minha própria casa. Vocês disseram que eu era um fracasso. Eu projeto edifícios para viver. Marcos passa pelos slides e faz um gesto de aprovação. Limpo, direto, sem insultos. Só fatos. Essa é a ideia, respondo. Não quero atacar ninguém. Só quero que a verdade seja mais alta do que a piada deles. Ele fecha o laptop e me encara. Tem certeza de que não quer incluir aquela parte sobre o problema do Akali? O terreno que ainda está no seu nome? Eu balanço a cabeça. Não. Eu não sou ele. Não transformo informação em munição. Então, qual é o gatilho? Eu mostro a ele. Uma mensagem de texto já digitada no meu celular, uma única palavra: começar. Quando envio, Marcos troca o USB do projetor, substituindo a apresentação da página pela minha. Ele já havia testado todo o sistema durante a montagem no local, e a troca leva apenas 3 segundos. Se a apresentação dele se mostrasse inofensiva, ele pergunta, e eu nunca enviaria a minha. Saímos, e antes de tudo, faço uma visita a Ruth. Depois voltamos para Richmond. Marcos me observa por alguns segundos antes de falar. Ele sabe que eles não vão manter nada inofensivo. Eu concordo, mas precisava dar uma última chance para que se comportassem decentemente, porque, quando tudo acabasse, queria ter certeza absoluta de que não fui eu que atirei primeiro. 5 dias antes do casamento, Harold liga. Ele não diz oi. Diz apenas regras. Eu devo sentar na mesa 14, no canto de trás, não falar com os Whitmore a menos que falem comigo, não mencionar meu divórcio, minha condição de infertilidade ou qualquer detalhe da minha vida pessoal. Se alguém perguntar o que faço, devo dizer que trabalho na recepção de uma pequena empresa. E depois do casamento, talvez eu possa ver a vovó Ruth, dependendo do meu comportamento. A ligação termina. Naquela noite, meu celular vibra. Paige me adicionou a um grupo no WhatsApp com Vivian, Harold, Paige e agora eu. A primeira mensagem é uma prévia da apresentação dela. As imagens carregam a família Linden e, depois, eu. Fotos antigas minhas distorcidas e filtradas para parecerem desfavoráveis, adesivos de desenho animado colados nelas, e legendas, uma por slide, centralizadas e em negrito: abandono escolar, divorciada, quebrada, sozinha, infértil. Paige digita abaixo da prévia: OMG, vai ser hilário. Relaxa, Teia, é tudo diversão. Vivian responde: mantenha o bom gosto, Paige. Ela não diz tira isso ou isso é errado. Ela apenas diz mantenha o bom gosto, como se houvesse uma forma elegante de expor a história médica da filha para 200 estranhos. Harold não responde nada. Eu faço capturas de tela de todas as mensagens e envio para Marcos sem comentário. Em seguida, abro meu laptop e minha própria apresentação continua pronta, 5 slides limpos e objetivos. Adiciono um 6º slide, apenas uma citação em branco sobre fundo preto: a medida de uma família não é como ela celebra seus melhores momentos, mas como trata os mais vulneráveis. Fico olhando para a palavra infértil na tela do meu celular por um tempo, e então fecho o grupo. Não respondo. Não há mais nada a dizer para pessoas que acham que seu corpo é motivo de piada. O dia do casamento chega sob um céu claro de outubro. A Millbrook Community Church, com sua fachada branca de madeira e o campanário refletindo o sol da manhã, está cheia de BMWs e Land Rovers. Este é o evento social da temporada. Eu visto meu vestido azul marinho, não o saco bege que minha mãe escolheu, deixado de lado no armário do hotel sem nem pensar 2 vezes. Dentro da igreja, 200 convidados preenchem os bancos, e a cerimônia está prestes a começar. A comunidade empresarial de Millbrook, os membros do Country Club, conhecidos do conselho da cidade, na primeira fila, os Whitmore.
Eleanor veste uma jaqueta verde escura, cabelo prateado preso para trás, postura de quem já foi bailarina. Ao lado dela, Richard, marido elegante e reservado. Eu me sento no último banco. Ninguém me cumprimenta, ninguém se oferece para ceder um lugar. Harold percorre o corredor central como se estivesse em campanha, apertando mãos, batendo nos ombros, todo orgulhoso da sua pequena. Ele não fala de mim. Vivian flutua perto do altar em um vestido marfim sob medida, murmurando com uma amiga: minhas duas filhas estão aqui hoje, até é difícil. Ela ri levemente, enquanto a amiga olha discretamente para o fundo da igreja. Eu finjo não notar. Uma senhora mais velha, que não reconheço, senta-se 2 filas à minha frente, cabelo branco, vestido floral, óculos de leitura presos a uma corrente. Ela me olha uma vez e volta a atenção para o altar. Não penso nada sobre isso. A cerimônia começa. Garrett está no altar, genuinamente feliz, e pronuncia seus votos com uma leve tremida na voz. Paige fala-os dela mais alto, mais longo, principalmente sobre si mesma. Do outro lado da igreja, vejo Marcos perto da entrada lateral, vestindo uma polo preta com o logo da empresa de AV. Ele ajusta um cabo de microfone no altar. Nossos olhos se encontram por um instante, e ele acena minimamente. Meu pai aperta mãos como político, minha mãe sorri como anfitriã, e eu fico na última fila, como um fantasma que eles deliberadamente convidaram. A recepção acontece no Millbrook Country Club. Lustres de cristal, mesas redondas com toalhas brancas, uma tela de projeção de 3x 2 metros atrás da mesa principal, cheiro de grana e candelabros, todo o glamour da alta sociedade. Estou na mesa 14, no canto de trás, perto da porta da cozinha. Cada vez que um garçom passa, um estrondo de pratos e comandos grita nas minhas costas. Meus colegas de mesa são primos distantes que claramente não sabem nada sobre mim e um casal de idosos que passa toda a entrada discutindo sua última viagem de cruzeiro. Uma mulher do outro lado da mesa se inclina e pergunta: e você, querida, o que faz? Sou arquiteta. Que bom. Ela se volta para o homem ao lado e começa a falar sobre reformas na cozinha. No palco, Paige pega o microfone para o primeiro brinde. Ela agradece aos pais, aos Whitmore, aos amigos da faculdade, à cerimonialista, à florista. Depois, olha em direção ao fundo da sala, para mim sua irmã Thea, que conseguiu aparecer hoje. Uma pausa. Isso já é alguma coisa, não é? Risadas dispersas, educadas, aquelas risadas em que ninguém tem certeza se deve rir, mas ri mesmo assim. Harold brinda com Richard Whitmore na mesa principal, inclinados, falando números. Eleanor senta-se ao lado, educada, mas contida. Ainda não se comprometeu com nada, dá para perceber pela forma como segura a taça de vinho, próxima, intocada, quase como se fosse um adereço. Minha mãe aparece ao meu lado, e o perfume dela chega antes mesmo dela falar. Não beba demais, sussurra. Não fale sobre você. E, pelo amor de Deus, sorria. Eu sorrio, mas não porque ela mandou, sorrio porque, em 20 minutos, a apresentação vai começar, e eu sei exatamente o que está por vir. Agora, estou sentada na mesa 14, com um prato de comida que não consigo comer, cercada por uma família que gostaria que eu continuasse invisível. Mas quero te perguntar algo específico: você já se sentou no fundo, literal ou figurativamente, por pessoas que supostamente deveriam te amar? Não aquele tipo de exclusão que você questiona, mas o tipo que te dizem que é normal. Conte nos comentários, porque o que acontece a seguir nesta recepção, com aquela tela e 200 convidados, é a razão pela qual estou contando essa história hoje. Fique comigo. As luzes diminuem. A dama de honra de Paige pega o microfone com um sorriso que denuncia semanas de ensaio. E agora, uma apresentação especial da família Linden. A tela se acende, música de piano suave toca pelos alto-falantes. Fotos de pais de bebê, sorriso com dentes faltando, recital de balé, formatura do colégio, pescaria com Harold em um lago, velas de aniversário, férias da família Linden, Vivian de chapéu de sol, Harold com o braço em volta de Paige, o oceano ao fundo. E eu? Não apareço em uma única foto. A sala observa em silêncio. Eleanor Whitmore sorri educadamente, Richard toca o ombro do filho. Depois vem as fotos de casal Paige e Garrett em vinhedos, em jogos de futebol, no jantar de Natal com os Whitmore. Cada uma recebe aplausos contidos.
A música muda, algo mais lúdico, com efeito de tambor. Na tela aparece e agora, conheçam o restante da família. Paige sorri da mesa principal, cruza o olhar comigo e acena com os dedos. Vivian se recosta na cadeira, satisfeita, como quem aguardava o prato principal. Meu estômago cai, não de medo, mas de certeza, porque sei o que vem a seguir. Debaixo da mesa, meu celular já está na mão, a mensagem para Marcos digitada e pronta uma palavra, começar. Meu polegar paira sobre o botão de enviar. Faço uma promessa a mim mesma se o próximo slide for inofensivo, uma foto antiga com legenda leve, um brinde real, se houver qualquer resquício de decência no que prepararam, eu não vou apertar. Aceitarei a piada, irei para casa, deixarei que tenham sua noite. Dou a eles uma última chance de se comportar decentemente. A tela muda. Meu rosto preenche o quadro. Uma foto antiga do ensino médio, granulada, desfavorável. Na parte inferior, letras brancas em negrito abandono escolar com um marcador de verificação. Uma risada nervosa percorre a sala. Algumas pessoas olham para mim. Eu mantenho o rosto imóvel. Próximo slide. Um emoji de coração quebrado ao lado do meu nome divorciada. As risadas aumentam, daquelas que se alimentam de si mesmas. Em seguida, um desenho animado de uma carteira vazia se abrindo. Quebrada. Alguém na mesa 6 solta um riso abafado no champanhe. Depois, uma foto de um lugar à mesa, uma cadeira, um prato. Sozinha. Paige ri na mesa principal. Vivian toma um gole de vinho, observando a sala como se estivesse avaliando uma apresentação. Então, o último slide aparece um clipart de bebê com um X vermelho estampado sobre ele. Infértil. A palavra preenche a tela de 3 metros. Por um instante, a sala fica em silêncio, aquele silêncio de choque, quando as pessoas percebem que estavam rindo de algo que não deveriam. Depois, algumas risadas desconfortáveis rompem. Paige se inclina sobre o microfone. Não riam demais, ela pode até chorar. Vivian gira o vinho na taça, meio sorriso, olhos em mim. Harold cruza meu olhar da mesa principal. É só uma brincadeira, querida. Relaxa. Eleanor Whitmore não ri. Vejo claramente do outro lado da sala. Ela apoia a taça na mesa com um clique silencioso, o maxilar tenso. Olha para Harold, depois para a tela, depois para mim. Sinto o sangue subir ao rosto. Minhas mãos tremem. Minha visão se estreita em uma palavra na tela infértil. Minha história médica, meu sofrimento privado projetado para 200 estranhos rirem. Essa era a linha. E eles não apenas a cruzaram, eles a gritaram em letras enormes na tela. Olho ao redor. 200 faces, algumas rindo, outras desviando o olhar, algumas fingindo mexer no celular porque não sabem onde colocar os olhos. Paige brilha. Essa é a parte favorita dela no próprio casamento. Não os votos, não a primeira dança, mas isso me ver sentada no desastre da minha própria humilhação. Vivian levanta levemente a taça, um brinde silencioso à própria crueldade. Harold já voltou a conversar com Richard Whitmore, como se nada tivesse acontecido, como se colocar a palavra infértil para 200 pessoas fosse o equivalente social de uma piada besta. Olho para meu celular. A mensagem ainda está lá. Uma palavra começar. Penso em Ruth, nas mãos trêmulas quando me entregou aquele envelope, nas palavras dela: não deixe que eles te quebrem de novo. Eu não vou me quebrar. Meu polegar aperta o botão de enviar. 3 segundos passam. A apresentação congela. A tela fica preta. Paige franze a testa. Problemas técnicos? Ela acena para o fundo da sala. Alguém pode consertar isso? Atrás da cabine de AV, Marcos remove o USB da Paige do projetor e insere o meu. As mãos dele estão firmes, ele já fez coisas muito mais difíceis sob pressão muito maior. A tela se acende novamente. Letras brancas sobre fundo escuro. Limpo. Simples. A verdadeira Thea Lindon. A sala fica em silêncio. Não aquele silêncio educado, é o tipo em que todas as cabeças se viram e todas as conversas param de repente. Harold se levanta. O que é isso? Desliga isso. Ele olha em direção à cabine de AV, mas Marcos não se mexe. O controle do sistema foi bloqueado.
A única forma de desligar seria puxar o cabo de energia no depósito, e Marcos trancou aquela porta 20 minutos atrás. Pela primeira vez em 16 anos, meu pai não pode me silenciar. O primeiro slide preenche a tela uma foto minha na formatura, com beca e capelo, sozinha em frente ao selo da universidade, diploma na mão. A legenda diz: ninguém veio à minha formatura. Eu fui mesmo assim. Murmúrios percorrem a sala. Uma mulher da mesa 3 cobre a boca com a mão. O próximo slide: minha licença de arquitetura, emoldurada e pendurada. Arquiteta licenciada, Commonwealth da Virgínia. Os murmúrios aumentam. Em seguida, uma foto minha em um canteiro de obras, capacete, botas de aço, plantas sob o braço. Atrás de mim, a estrutura esquelética de um tribunal reformado. Arquiteta sênior na Mercery-Olis. Um homem na frente gira a cadeira para me olhar, outro faz o mesmo, depois uma mesa inteira. Próximo slide: uma placa emoldurada. Virginia Emerge Architect of the Year. A mão de Eleanor Whitmore congela a meio caminho da taça. Aparece o slide final: texto branco sobre preto. Você me chamou de abandonada. Eu tenho mestrado. Me chamou de quebrada. Eu possuo minha casa. Me chamou de fracasso. Eu projeto edifícios para viver. Levanto-me da mesa 14. Não caminho até o palco, não pego o microfone. Apenas fico onde estou, no canto de trás, perto da porta da cozinha, olhando para o fronte da sala. O rosto de Harold assume um tom que nunca vi antes, algo entre raiva e medo. Isso é ridículo. Ela provavelmente falsificou tudo. O sorriso de Paige desapareceu. Desliga isso. Este é o meu casamento. Vivian permanece paralisada, a taça suspensa no ar, o rosto pálido. O último slide surge a citação que adicionei 5 dias atrás. A medida de uma família não é como eles celebram seus melhores momentos, mas como tratam os mais vulneráveis. Não digo uma palavra. Não preciso. A tela fala por si. Harold se move rápido, sai de trás da mesa principal, mãos levantadas, sorriso travado no rosto, o mesmo sorriso que usa em reuniões do conselho e jantares do Rotary. Pessoal, peço desculpas pela interrupção. Minha filha mais velha sempre teve um talento para o drama. Ele ri, mas o riso cai completamente vazio. Isso é claramente um mal-entendido. Ele caminha em minha direção. A multidão se abre levemente, como quem percebe que uma colisão está por vir. Os sapatos dele clicam no piso de madeira. Ao chegar à mesa 14, baixa a voz, mas não o suficiente, as mesas próximas ouvem cada palavra. Sente-se agora ou nunca mais verá sua avó. Eu olho para ele. Meu pai, 62 anos, construtor de casas, destruidor de filhas. E digo com a mesma voz calma: você usou a vovó Ruth como coleira a vida toda. Isso termina hoje. Sua mandíbula se contrai. Vou chamar a segurança. Da mesa principal, uma cadeira arrasta no chão. Garrett Whitmore se levanta, o rosto tenso. Espera. Ele olha para Harold, depois para mim. Deixe ela falar. Paige segura seu braço. Garrett. Ele se solta. Algo aqui não está certo, Paige. Eu quero ouvir isso. A sala muda. Eu sinto. A energia se inclina, como uma multidão que se reajusta quando alguém inesperado quebra a ordem. Vivien se levanta, a voz falhando pela primeira vez. Teia, por favor, você está se humilhando. Eu olho para minha mãe, a mulher que folheava revistas enquanto meu pai me expulsava, que me entregou um vestido sem forma e disse para eu me misturar às paredes. Não, mãe. Pela primeira vez, eu não vou. Na mesa da frente, Eleanor Whitmore não se moveu, mas os olhos dela mudaram. Estão fixos na tela, nas palavras Mercery-Olis, e algo em sua expressão se transforma. Eu me afasto da mesa 14. Não corro, não levanto a voz. Caminho para o centro da sala, entre as mesas redondas e as velas tremeluzentes, e fico onde todos possam me ver. 200 faces, champanhês começando a perder o gás. A música do piano parou. Eu não abandonei o colégio. Minha voz é firme, conversacional, como se eu estivesse explicando um cronograma de projeto em uma reunião de segunda-feira.
Meu pai cortou minha faculdade quando eu tinha 17 anos porque eu não quis ceder o terreno que minha avó me deu. Harold abre a boca, mas eu continuo. Eu não escolhi ficar sozinha. Disseram-me para sair e nunca mais voltar. Eu tinha 18 anos e $43 em uma bolsa. A mão de Vivian treme na taça de vinho. Meu divórcio. Casei-me com um homem escolhido pela minha família. Ele era controlador. Eu saí. Isso não é fracasso. Isso é sobrevivência. Uma mulher da mesa 5 leva o guardanapo ao rosto, o marido apoia o braço sobre ela. E infértil. Eu olho diretamente para Paige. Isso é uma condição médica, não uma piada. E você colocou na tela para 200 pessoas no seu próprio casamento. O lábio inferior de Paige treme. Ela abre a boca, mas nada sai. Olho para Vivian. Você ajudou a desenhar esses slides e me deu um vestido para me tornar invisível. Olho para Harold. Você me disse para sentar no fundo, ficar quieta e não te envergonhar. Deixo a pausa se alongar. A única vergonha nesta sala é o que vocês acabaram de fazer com sua própria filha. O silêncio é total. Um garçom com uma bandeja de sobremesas para na porta da cozinha, imóvel. Então ouço o som de uma cadeira se arrastando para trás, lento, deliberado. Eleanor Whitmore se levanta e caminha direto até mim. Ela atravessa a sala como se fosse dona do lugar. E, de certa forma, ela tem razão. Metade das pessoas aqui esta noite deve à fundação dela uma bolsa, um favor ou uma cadeira em algum conselho. Ela para 3 metros de mim. Os olhos dela se movem do meu rosto para a tela atrás de nós, onde ainda brilha o slide Senior Architect Mercer Jolis, T. Mercer Lindon. Ela diz como se estivesse confirmando algo que já suspeitava: você é a arquiteta do projeto Milbrow Heritage. Sim, senhora. Eleanor se vira lentamente, do jeito que uma mulher se vira quando quer que toda a sala veja exatamente para onde está olhando. Ela encara Harold. Senhor Lindon. A voz dela é firme e cirúrgica. A mulher que você acabou de humilhar na frente da minha família é a arquiteta que eu contratei para restaurar o prédio mais importante desta cidade. A cor desaparece do rosto de Harold em tempo real. Eu vejo acontecer o rubor confiante substituído por algo cinza e exposto. Eu não sabia. Você não sabia porque não se deu ao trabalho de conhecer sua própria filha. Um arrepio percorre a sala. Sussurros, cabeças se virando. Alguém da mesa 8 pega o celular. Paige se levanta da mesa principal, a voz estridente. Amor, isso é loucura. Ela está inventando tudo. Ela estende a mão para Garré, que recua. Sua mão permanece ao lado do corpo. Vivian tenta em seguida, aproxima-se de Eleanor com seu sorriso de anfitriano máximo. Eleanor, por favor. Isso é um assunto de família. Eleanor não desvia os olhos de Harold. Você transformou isso em público, senhora Lindon, quando colocou em uma tela de 3 metros. A sala solta o ar. Eu consigo ouvir. 200 pessoas expirando ao mesmo tempo. O alívio coletivo da tensão contida. A recalibração acontecendo em cada mesa. Ninguém está olhando para a noiva agora. Harold tenta se recuperar. Passou 62 anos se recuperando, é o que ele faz. Reconstrói o sorriso, ajusta o aperto de mão, reseta a narrativa. Eleanor, não vamos exagerar. Ele assume a voz de country club calorosa, razoável, manto homem. Mas ela não é homem e não está comprando a história. Foi uma piada boba. Sabe como as famílias são. Eu sei como minha família é, diz Eleanor. Não colocamos os registros médicos de nossos filhos em uma tela para entretenimento. Ela se volta para Garré. Filho, acho que precisamos ter uma conversa particular hoje à noite. Garré acena. Ele tem observado Paige desde a revelação. Sua expressão não é de raiva, é algo pior: reavaliação. Ele olha para a noiva e diz: você me disse que Thea era instável. Que ela tinha problemas, que era ciumenta de você. A voz de Paige falha. Ela é ciumenta? Ela é arquiteta licenciada, premiada, Paige. E você colocou o infértil em uma tela no nosso casamento. Harold se aproxima de Eleanor,
baixando a voz para um tom que provavelmente funciona em reuniões de conselho. Vamos conversar sobre a parceria Uakali. Isso não tem nada a ver com. Elelanar levanta a mão. Um gesto. Só isso foi suficiente. A parceria Uakali. Ela repete como se estivesse provando algo estragado. Harold, depois do que eu acabei de presenciar, não existe parceria Uakali. A boca de Harold se abre. Nada sai. A mão dele, ainda levantada em meio gesto, cai ao lado do corpo. Vivian desmorona, sem graça, com um som agudo, sufocado, que pode ser um soluço. Isso não pode estar acontecendo. Ela não diz para ninguém. Diz para a toalha da mesa. Eu fico no centro da sala. Não sorrio. Não balanço a cabeça. Não comemoro. Apenas fico em pé. Pela primeira vez na minha vida, ficar em pé é suficiente. Harold acabou de perder o negócio Uakali. Paige acabou de perder o controle da própria recepção. E minha mãe está chorando. Não por mim. Nunca por mim. Pelo que aparece, pela imagem. Estou no meio dessa sala e, pela primeira vez, ninguém me diz para sentar. Agora eu preciso saber se essa fosse a sua família, você teria apertado começar ou teria ido embora? Comente um para começar ou dois para ir embora e fique comigo, porque o que acontece depois deste momento foi algo que eu nunca planejei. Paige aprende rápido. Cresceu vendo nossa mãe passar da crueldade à compostura em menos de 5 segundos. E agora ela usa a mesma habilidade. O rosto dela se desfaz, não aos poucos, mas de uma vez, como se fosse um interruptor. As lágrimas escorrem pelas bochechas. Ela corre para o centro da sala, mãos no peito. Este é o meu dia. A voz dela falha perfeitamente. Ela sempre faz isso. Sempre foi ciumenta de mim. Ela se volta para a plateia, máscara borrada. Eu a convidei porque queria ela aqui. A apresentação era para ser engraçada. Ela está distorcendo tudo. Alguns convidados se mexem desconfortáveis. Aquele momento de hesitação que predadores esperam. Quando os observadores começam a pensar talvez a mulher chorando seja a verdadeira vítima. Paige se vira para Garrett. Você está escolhendo ela no nosso casamento. Vivian corre para o lado de Paige, envolvendo-a com o braço. Meu bebê? Estão atacando meu bebê. Ela olha para Eleanor com os olhos marejados. Você não consegue ver o que está acontecendo? Por um segundo, apenas um segundo, sinto a sala se inclinar de volta para elas. Lágrimas são poderosas. Uma noiva chorando no próprio casamento é poderosa. Veja a dúvida cruzar alguns rostos. Então Eleanor fala. Ela não levanta a voz. Apenas pega o celular e olha para a tela ainda brilhando atrás de nós. Engraçado. Ela lê os slides infértil. Fracasso. Sozinha. Ela olha para Paige de qual parte era piada, querida? A dúvida evapora. A sala se reorganiza como um júri que considerou um veredito diferente e decidiu contra. As lágrimas de Paige ainda caem, mas perderam o poder. Ela está arruinando o meu casamento. Eu não grito. Não entro no mesmo tom. Apenas digo eu não fiz a página da apresentação. Você fez. Eleanor não terminou. Ela se vira para Harold. E desta vez, a voz dela carrega a precisão fria de uma mulher que gerencia uma fundação multimilionária. O projeto Uakali. Você nos disse que o terreno estava totalmente consolidado sob a Linden Properties, que cada parcela estava contabilizada. Harold se endireita. Não estava planejando isso. Não ensaiei nada. Mas ouço as palavras Uakali totalmente consolidado e algo se encaixa um envelope no meu bolso, a escritura que Ruth colocou nas minhas mãos há uma semana. Na verdade, digo, não está. A sala se volta para mim. Eu entro na minha jaqueta e puxo a fotocópia dobrada. A parcela central, a que minha avó me deu quando eu tinha 16 anos, ainda está em meu nome. Tenho a escritura bem aqui. O rosto de Harold fica rígido. Não a rigidez pública de compostura, mas aquela privada, a que lembro da mesa da cozinha quando eu tinha 18 anos e ele me passou aquele documento.
Elaner olha para o papel e depois para Harold. Você ia construir em um terreno que pertence à sua filha arranjada, sem o consentimento dela, sem nos avisar. Ela deveria ter assinado a transferência anos atrás. Eu tinha 18 anos. Você tentou me forçar. Eu disse o não, você me expulsou. Dobro a escritura e coloco de volta no bolso. E você vem dizendo às pessoas que o terreno era seu desde então. Richard Whitmore se levanta pela primeira vez. Abotou o paletó, aquele gesto pequeno e deliberado que homens fazem quando estão prestes a sair de vez. Elaner encontra o olhar de Harold uma última vez. Senhor Lyndon, acho que terminamos aqui. Harold se volta para mim, a voz baixa, crua, quase pequena. Ingrata? Garret dá um passo à frente. Chega. Isso é suficiente, Senhor Lyndon. A voz dele é firme e definitiva. Algo em Vivian se parte. Ela vinha mantendo tudo junto o sorriso, a postura, a máscara de anfitriã durante boa parte de 40 anos. Mas os Vitores estão se afastando. O negócio acabou. E a Sala olha para a família dela do jeito que ela passou a vida inteira fazendo com que nunca olhassem para ela assim. Ela se volta para mim. O polimento acabou. O virar de páginas da revista, o vinho girando na taça, a compostura desapareceu. Você acha que é melhor do que nós agora? Acha que suas pequenas apresentações mudam alguma coisa? Você não era nada. Não tinha nada quando saiu desta casa. Você está certa, digo. Eu não tinha nada porque você se certificou disso. Eu fiz o que era melhor para esta família. Você fez o que era melhor para a imagem. Há uma diferença. Ela olha ao redor, buscando um aliado. Os olhos dela pousam em rostos familiares amigos do clube, membros do clube do livro, mulheres com quem almoça há 20 anos. Ela tenta o sorriso social. Que constrangedor. Drama familiar. Vocês sabem como é. Ninguém sorri de volta. Então uma voz se ergue do fundo. A mulher mais velha da igreja, aquela com óculos de leitura presos a uma corrente. Ela se levanta lentamente, segurando a borda da mesa. Conheço Ruth Lyndon há 50 anos. A voz é fina, mas atravessa a sala silenciosa. Ela ficaria envergonhada com o que vocês três fizeram esta noite. Ela pega sua bolsa de mão e caminha em direção à saída. O salto ecoa no chão, firme e definitivo. Outro casal se levanta. Depois, um homem na mesa 9. Sem discursos, sem drama. Eles simplesmente saem. Vivian afunda na cadeira mais próxima. Sua mão encontra a taça de vinho, mas ela não a levanta. Pela primeira vez, parece exatamente da idade dela. Talvez mais velha. A sala vai esvaziando, e ninguém finge mais que isso foi uma piada. Agora, o espaço parece menor. Cadeiras vazias espalhadas entre os convidados restantes. As gardinas murcham sob o calor dos lustres. Paige senta sozinha na mesa principal. Garret fica de pé com a mãe perto da porta lateral. Harold não se move do centro da sala, mãos ao lado do corpo, olhando para o chão. Eu olho para o que sobrou. Minha família. Esta sala. 16 anos de silêncio terminando aqui, entre pratos de sobremesa e taças de champanhe meio vazias. Não vou até o microfone. Não preciso. Minha voz ecoa perfeitamente em uma sala tão silenciosa. Não vim aqui para arruinar seu casamento, Paige. Olho para minha irmã. Vim porque a vovó Ruth me pediu. Porque, mesmo depois de tudo, ela ainda acredita que essa família pode ser melhor. A cabeça de Paige cai. Eu não odeio nenhum de vocês. Olho para Harold, para Vivian. Mas cansei de ser a piada de vocês. Cansei de ter que ganhar o direito de existir nesta família. Os olhos de Harold finalmente se encontram com os meus. Estão vermelhos. Nunca vi isso antes. Se você quer que eu faça parte da sua vida, começa com respeito. Nada de condições, nada de performances. Respeito. Peguei minha bolsa da mesa 14. Ajusto meu vestido azul marinho, o que comprei para mim mesma. E se vocês não conseguem fazer isso, então este é o adeus.
Caminho em direção à saída. Passo por Harold, ele não olha para cima. Passo por Vivian, ela encara a toalha da mesa. Passo por Paige, que vira o rosto para o lado. Na porta, uma voz me interrompe. Miss Lindon. Eu me viro. Eleanor Whitmore está de pé perto do guarda-volumes. O casaco verde já está colocado. As chaves do carro na mão. Segunda-feira de manhã, meu escritório. Temos um projeto para terminar. Eu aceno. Ela acena de volta, e eu saio para a noite de outubro. O estacionamento está pela metade. A maioria dos carros que chegaram cedo já se foi. Sento no carro com o motor desligado, mãos no volante, olhando para a entrada do Country Club. Um toque na janela. Marcos, ainda com a camisa polo da empresa de AV, segurando 2 cafés de posto. Destranco a porta. Ele se senta no banco do passageiro e me entrega um. Está bem? Não. Seguro a xícara com as 2 mãos, mas estou melhor do que estive em anos. Sentamos em silêncio por um tempo. Pela janela, vejo pessoas saindo do clube aos poucos, casais andando apressados, um homem afrouxando a gravata. Ninguém está rindo. Meu celular vibra. Garré, desculpe pelo que a família da minha esposa fez. Paige e eu precisamos conversar. Não sei onde isso vai dar. Outra vibração. Sua avó viu tudo. Alguém da família estava transmitindo a recepção ao vivo para um grupo de chat familiar. Ruth assistiu a tudo. Ela está rindo e diz: essa é a minha menina. Fecha os olhos. Ruth, na cama do asilo, assistindo a neta se levantar em uma sala cheia de pessoas que tentaram torná-la invisível. Rindo, orgulhosa. Mais uma coisa. Eleanor Whitmore. Informei minha equipe sobre a situação do terreno Akali. Harold não vai construir na sua propriedade. Vamos buscar outro parceiro para futuros projetos. Eu digito de volta para Eleanor: obrigado a diga a ela que eu a amo. Para Garré: desculpe também por tudo isso. Não responda a Harold, Vivian ou Paige. Não há nada a dizer que não tenha sido dito naquela sala. Marcos liga o carro. Para onde? Primeiro o hotel, depois para casa amanhã. Ele sai do estacionamento. No retrovisor, o Country Club encolhe. Millbrow é uma cidade pequena, e cidades pequenas fazem o que sabem fazer melhor: falam. Na semana seguinte ao casamento, Millbrow se reorganiza. Ouço isso principalmente pela Dee e pelo Marcos, que tem talento para monitorar grupos de Facebook de cidades pequenas. Vivian é removida do comitê de planejamento do Millbrow Autumn Gala. Sem anúncio formal, apenas um e-mail discreto da assistente de Eleanor: estamos reestruturando o comitê este ano. Obrigado pelas suas contribuições anteriores. Vivian liga para 3 membros do conselho. Nenhum atende. Harold perde 2 parceiros de negócios menores nos primeiros 10 dias. Um incorporador de Stunton desiste de uma joint venture, citando divergências. Um empreiteiro local, leal há 15 anos, envia uma carta educada dizendo que buscará outras oportunidades. A Linden Properties não desmorona. Harold está bem entrincheirado para isso. Mas as fissuras são visíveis. E numa cidade onde reputação é moeda, fissuras se espalham rápido. Paige e Garré. Garré pede aconselhamento conjugal. Paige recusa. Chama de insulto. Na segunda semana, Garré faz as malas e se muda para a casa de hóspedes dos pais. Eles não estão divorciados, mas também não estão juntos. O clube do livro que Vivian organizava toda terceira quinta-feira há 11 anos muda silenciosamente para a sala de outra pessoa. Ninguém a avisa. Eu não acompanho nada disso em tempo real. Estou em Richmond, de volta à minha mesa de trabalho, à prancheta. Tenho uma reforma de tribunal para finalizar e um projeto de patrimônio para apresentar. Marcos me lê uma postagem da página da comunidade de Millbrow no Facebook enquanto almoçamos. Alguém compartilhou uma foto da tela do slideshow com a legenda: isso aconteceu no casamento dos Whitmore Lindon. Vergonha dos Lindons. 87 reações, 42 comentários. Você não fez isso com eles, diz Marcos, fechando o laptop. Eu sei. Eles fizeram isso consigo mesmos.
Você apenas parou de encobrir. Eu como meu sanduíche. Tem um gosto melhor do que qualquer coisa servida na mesa 14, 3 semanas depois do casamento, numa terça-noite. Estou revisando plantas do Milbrow Heritage Project. A fundação de Eleanor quer a apresentação pronta até o fim do mês. Meu telefone toca. Harold. Quase não atendo. Mas então eu pego. Ele não começa com desculpas. Começa com uma oferta. O terreno. Diga seu preço. Vamos encerrar isso como adultos. O terreno não está à venda. Foi um presente da vovó Ruth para mim. Continua sendo meu. Você está destruindo essa família por um pedaço de terra. Você destruiu esta família por um pedaço de terra há 16 anos, quando escolheu um terreno em vez da própria filha. Silêncio. Longo. Aquele tipo que parece estático na linha telefônica. Fiz o que achei certo, ele diz finalmente. Eu também, respondo. E aqui estamos. Outra pausa. Então a voz dele muda, mais suave, quase humana. Sua avó não é mais sua moeda de troca. Mantenho minha voz calma. Entrei em contato diretamente com o Shenandoah Hills. Estou registrada como contato secundário de emergência dela. Posso visitá-la quando quiser. Você não pode mais usá-la contra mim? Ouço ele respirar fundo. O som de um homem percebendo que a última alavanca que tinha foi removida. Sempre foi teimosa, ele diz. Aprendi com a melhor, respondo. Espero mais. Um pedido de desculpas, uma confissão, uma rachadura naquele muro que ele passou 62 anos construindo. Em vez disso, ele desliga. Coloco o telefone na mesa. Minhas mãos não tremem. Meu coração bate normalmente. Houve um tempo em que uma ligação de Harold Lindon me deixaria em espiral por dias, revivendo cada palavra, me perguntando se fui dura demais, ingrata demais, intensa demais. Esse tempo acabou. Volto para minhas plantas. 2 semanas depois da ligação de Harold, uma manhã de domingo. Estou fazendo café quando meu telefone acende com o nome de Paige. Deixo tocar 3 vezes antes de atender. Velho hábito, me preparando. Mas a voz do outro lado não soa como Paige. Não a Paige que eu conheço. A que balançava os dedos e colocou infértil na tela. Essa voz está plana, cansada, sem desempenho. Garré se mudou. Mamãe não para de chorar. Papai não fala com ninguém. Sento-me à mesa da cozinha. Não interrompo. O slideshow estava errado. Eu sei disso. Ela para. Começa de novo. Não sei por que fiz aquilo. Fiz coisas assim a vida toda e ninguém nunca me disse para parar. Porque estavam ocupados demais fazendo comigo. Um suspiro trêmulo. Silêncio. Não sei quem sou sem ser a favorita, ela diz. E é a coisa mais honesta que minha irmã já falou. Eu poderia ser cruel aqui. Poderia listar cada vez que ela torceu a faca, cada feriado em que ela era celebrada enquanto eu era apagada. Cada mentira que herdou dos nossos pais e transformou em sua própria arma. Mas a crueldade é a língua deles, não a minha. Então talvez seja a hora de você perceber isso, eu digo. Sem eu como saco de pancadas, será que podemos recomeçar? Não sei. Mas podemos começar com você falando com alguém. Um profissional. Não a mãe, não o pai. Alguém que realmente diga a verdade. Uma longa pausa. Ok. Nenhum de nós diz eu te amo. Nenhum de nós diz adeus. Apenas ficamos no telefone mais alguns segundos respirando. E então a linha fica silenciosa. Coloco o telefone na mesa. Olho pela janela. A luz da manhã é dourado pálido nas árvores fora do meu apartamento. Sem lágrimas, apenas cansaço, mas mais leve do que antes. No sábado seguinte, dirijo até o Shenandoah Hills. Sem telefonema para Harold. Sem limite de 30 minutos. Sem Vivien no corredor conferindo o batom. Eu apenas vou. Dee me recebe na recepção com um sorriso que diz que ela estava esperando por essa visita. Hoje ela está na sala de sol.
Força da manhã. Ela assistiu ao seu vídeo do slideshow no café da manhã de novo. Quinta vez que me fez repetir a parte em que Lelanar disse: você não se deu ao trabalho de conhecer sua própria filha. Ela aplaudiu. A sala de sol é quente e iluminada. Samambaias em vasos decoram as janelas. Vovó Ruth está sentada numa cadeira de rodas junto ao vidro, com um cobertor de crochê no colo, o cabelo branco pegando o sol. Ela me vê e todo o rosto se ilumina. Não é um sorriso educado, nem um sorriso de anfitriã, é verdadeiro, aquele que começa nos olhos e preenche cada linha e ruga. Ela pega minha mão assim que me sento. Você se levantou, ela diz. Naquela sala cheia de gente, você se levantou. Me ensinou como, vovó. Ela aperta meus dedos. Agora me conta sobre seus prédios. Me conta sobre sua vida. Temos tempo. Então eu conto tudo. O GED, os turnos no Diner, a faculdade, o primeiro projeto que desenhei, uma pequena biblioteca numa cidade que ninguém conhece, o tribunal, os prêmios, o apartamento com a mesa de desenho perto da janela. Ela escuta cada palavra, faz perguntas, ri das partes em que eu dormia no carro e jantava cereal 3 noites por semana. Ninguém bate na porta. Ninguém diz que o tempo acabou. Lá fora, pela janela, um carvalho espalha seus galhos pelo gramado. Velho, curvado, enraizado, profundo, como o terreno que Ruth me deu quando completei 16 anos. Algumas coisas não podem ser assinadas e entregues. 3 meses depois, estou na minha mesa em Richmond. Segunda-feira de manhã, café na mão. Na parede, uma nova impressão emoldurada do Milbrow Heritage Project, mostrando a antiga fábrica têxtil como ficará depois da restauração, tijolos vermelhos, janelas arqueadas, um pátio aberto para o céu. A Fundação de Lelaner aprovou o design final na semana passada. No próximo mês, apresento ao Conselho Municipal de Milbrow. Vou me colocar na frente das mesmas pessoas que me viram ser humilhada em um casamento e mostrar a elas o que estou realmente construindo. O terreno, meus 2 acres, permanece intacto. Ainda não decidi o que fazer com ele. Às vezes penso numa casinha pequena, algo simples, uma varanda onde Ruth pudesse sentar e observar o riacho. Talvez um dia. A cirurgia da Ruth correu bem. Substituição do quadril, sem complicações. Agora ela está na fisioterapia, andando com um andador, reclamando da comida. Eu a visito a cada 2 semanas. Conversamos sobre o jardim dela, meus projetos, o clima, e nada sobre Harold. É tranquilo. Harold não ligou novamente. Vivian enviou uma única mensagem de texto desculpa. 2 palavras, sem continuação. Eu li. Não respondi. Ainda não estou pronta. Talvez nunca esteja. E isso é permitido. Paige começou terapia. Garre voltou a morar lá há 1 mês, sob a condição de que continuassem o acompanhamento psicológico. Dee me contou que Paige visitou Ruth no lar de idosos na semana passada. Primeira vez em mais de 1 ano. Ela levou flores. Ruth disse que Paige parecia diferente, mais silenciosa. Não sei exatamente o que isso significa ainda, mas já é alguma coisa. Marcos e eu estamos trabalhando juntos em um novo projeto. Uma antiga escola histórica no Vale Shenandoah. Orçamento pequeno, coração grande. O tipo de trabalho que me lembra porque escolhi essa carreira. Eu tomo café sozinha na maior parte das manhãs, café, torradas, notícias. Mas estar sozinha não é o mesmo que estar solitária. Aprendi a diferença quando parei de sentar na mesa 14. Hoje de manhã, estou em frente ao espelho do meu quarto. Blazer azul marinho, camisa branca, cabelo preso. Na minha comoda, o convite para a apresentação no Conselho Municipal de Milbrow. Meu nome impresso em letras pretas e limpas: Thea Lindon, arquiteta sênior. Não temer ser Lindon. Não o nome do drill. Nem um hífen por conveniência profissional. Apenas o meu. Pego o convite e deslizo o polegar sobre as letras. 6 meses atrás, sentei na última fila de uma igreja e vi meu pai apertar mãos como se possuísse o mundo. 4 meses atrás, fiquei em um salão de banquete enquanto meu corpo era transformado em piada para 200 pessoas. Hoje, estou dirigindo de volta para Milbrow. Mas não vou para a antiga casa.
Não vou implorar por um lugar na mesa de ninguém. Vou para a fábrica têxtil. Aquela que estou reconstruindo do alicerce até o teto. Tijolo por tijolo, viga por viga. Do jeito que reconstruí todo o resto. Me chamaram de infértil, divorciada, fracasso, desistente, falida, sozinha. Eu sou algumas dessas coisas, e nenhuma delas me define. Você não precisa da permissão da sua família para ter uma vida que vale a pena. Você só precisa parar de pedir por isso. Pego minhas chaves. Saio pela porta. O sol de outubro é firme e limpo, daquele jeito que só a Virgínia tem quando as folhas mudam de cor e o ar cheira a mato e manhãs frias. Dirijo para o oeste, rumo a Millbrow, rumo ao prédio que estou restaurando para uma cidade que ainda não conhece minha história completa, mas vai conhecer. A estrada se estende à frente. As montanhas surgem azuis à distância. E eu não estou voltando para casa. Estou indo trabalhar. Essa é a minha história. E se você chegou até aqui, acredito que alguma parte dela também te pertence. Então, aqui está o que quero perguntar. Não me diga apenas como se sentiu. Me diga o que vai fazer diferente depois de ouvir isso. Estabeleça um limite esta semana, apenas um. Se você escolheu começar antes, se inscreva. Vou compartilhar outra história em breve que vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre lealdade familiar. Confira a descrição para mais histórias como esta. Obrigada por estar aqui. Significa mais do que você imagina.